Tudo bem? Vamos começar com um brinde. Eu não vou beber muito, que hoje eu não quero ficar bêbado. Essas são as pessoas que nos veem? Então eu vou falar desse trabalho mais pra frente, mas enfim, também falar um pouco o que eu te chamei e tal. Mas antes de tudo, muito obrigado. Cara, não posso tomar. Nossa, tá doce, né, cara? Nossa. Sei se Sim, cara, botemos groselha nessa tequila. Aqui é a gente. Olha, que é isso? Desliguei. Aqui. Não. Mas eu fiz isso aqui pra você, cara. Sim, está linda, está muito linda. Então vamos matar essa tequila e daí começa a fazer aqui o negócio. Eu vou te mostrar uns trabalhos antes de falar. Nossa. Eu não posso tomar isso, cara. Não me dê mais, cara. Eu vou pegar uma cerveja. Eu não consigo tomar. Se você quiser outra coisa, tem aí. Essa tequila não Esse cara tem uma predileção por groselha. Eu vou pegar lá. Não, tá aqui. Ó, tem groselha. Prepara ali uma groselha. Tem. Desde pequeno eu gosto muito de groselha. Nossa, é densa essa groselha, né? Sim, assim que é bom. Onde você tem água? Aqui, ó. Rapidinho. Vai misturar groselha com água? Senão fica... Você quer que eu misture com o quê? Com cachaça? Eu achei que fosse tomar pura. Um pouco mais, cara. Mais um pouquinho, cara. Desculpe. Sim, Tá bom assim? Tá bom. Então, antes de começar a falar desse trabalho que você está participando e por que eu te chamei, enfim, eu te chamei para mostrar meus trabalhos, mas tem um motivo específico porque eu queria te mostrar meus trabalhos, né, não para outra pessoa e tal. Mas antes, eu vou chegar lá. Sim, aqui isso é lá na galeria, o pessoal tá vendo a gente. E Por aqui que nós estamos lá? é o tempo real. Sim, eu vou chegar nesse assunto também. Por que a gente não tá lá, eu vou falar de todo esse trabalho. Mas vamos lá. Eu vou primeiro falar por que eu comecei a estudar artes e por que nossa, não vou conseguir beber hoje, cara. Mas vamos lá. Também temos outras coisas. Primeiro, quando eu comecei a estudar artes, assim, as experiências mais intensas que eu tive antes de começar a estudar artes foi andando de skate e surfando, porque eram esses dois esportes que eu mais praticava, enfim, e mais me dedicava, isso adolescente, né? Depois, mais tarde, quando comecei a estudar arte, eu senti uma familiaridade muito grande com esses dois esportes, mas também vou falar disso mais tarde, mas eu comecei primeiro estudando pintura e desenho. E desenho, especificamente desenho de observação, quando eu comecei a fazer de fato, eu parecia que eu já conhecia aquilo de algum jeito, assim, eu me sentia uma intimidade muito grande com aquilo. Só deixa eu fazer assim.
Obrigado, cara. Obrigado. Fica bonitinho, né? E daí... Enfim, e senti uma familiaridade muito grande com o desenho e tal, e eu fui descobrir isso mais tarde, acho que hoje em dia, revendo as coisas assim, eu fui descobrir que isso vinha, tipo, do skate e do surf também, mas essa coisa de você, de repente, olhar para o espaço, olhar para o seu entorno e tentar decodificar aquilo numa forma bidimensional, assim, quase coreografar o espaço de uma maneira bidimensional, mas porque eu já tinha essa experiência de me projetar no espaço e de criar uma linha, que a gente chama de skate, ou surf, que é mais complexo ainda, que você não sabe toda a onda é diferente, você não sabe mais ou menos como a onda vai se comportar e que tem um monte de imprevisto, diferente de skate, você tem aquela arquitetura já rígida e tal, mas senti uma familiaridade muito grande com isso, daí depois eu acho que hoje eu vou entender que vinha disso, assim. Mas enfim, eu comecei a fazer aula de desenho e pintura com uma professora assim muito formalista, que vinha de uma escola formalista, que é a Escola Brasil, que era uma escola aqui de São Paulo que tinha o Fajardo, dava aula, o último, a Rosa, enfim. E era e o jeito que eu comecei a me aproximar da pintura era um jeito bem formalista e enfim, e mais tarde eu sentia falta de tentar traduzir para o campo da arte essas experiências que eu tinha nesses dois esportes, no surf e no skate, que para mim eram experiências muito intensas. E também quando eu comecei a estudar arte, eu fui ver boys, fui ver todas essas coisas e para mim, vendo essas coisas, eu imaginava que os trabalhos eu nunca tinha visto ao vivo, tá? Então, eu imaginava que era, enfim, muito mais intenso. O trabalho do boss, por exemplo, funciona como uma espécie de pilha, de bateria, assim, contém uma energia, e eu ficava pensando como é que eu podia trazer essa energia, essa catarse que eu via nesses trabalhos de arte. Também tem uma coisa que, quando eu consegui viajar, quando tive a oportunidade de viajar, eu fui, por exemplo, no Louvre, daí você vê lá o Juramento dos Horácios, e assim, acho que a primeira, foi uma das primeiras grandes, tipo, contemplações, assim, do trabalho de arte que eu já tive, assim, indo no Louvre e vendo o Juramento dos Horácios, que eu percebi que a contemplação de arte é um negócio completamente violento, assim, um negócio que te tira o chão, e que te, enfim, é uma catarse, assim, não é algo, você vai ver um trabalho de arte e vai ser tudo bem, né? Não, assim, é tipo uma bomba que te explode, você não sabe o que você faz direito enfim, você se transforma de um jeito, mas isso não acontece devagar, assim, é um negócio completamente violento. E eu fiquei pensando como é que eu podia trazer essa violência que eu via nos mestres, nesses mestres que eu olhava, como é que eu podia traduzir para as minhas experiências. E eu achei que usando... então, mas antes disso, enfim, eu comecei a fazer esses trabalhos, que como eu vinha da pintura, assim, eu fiquei falando, talvez fazer uma pintura que fosse viva de algum modo e que se transformasse, eu pudesse causar isso, assim. Então eu comecei a fazer esses trabalhos que é uma serigrafia, que eu imprimo com serigrafia com verniz transparente e numa chapa de ferro, e daí com o tempo, onde esse verniz não pega, começa a oxidar. Então onde tem essa oxidação é onde não passa o verniz. E daí eu comecei a ligar esses circuitos elétricos, que daí ficava, além da imagem, ficava oxidando todo o tempo, ficava esse circuito elétrico que ficava energia passando por esse trabalho todo o tempo. Então o trabalho de alguma maneira que tinha uma vida, assim. E eu comecei a pesquisar esses, enfim, circuitos. Eu não sabia nada de eletricidade quando fui começar a fazer esses trabalhos, então
A primeira coisa que eu fiz, eu coloquei esse jacarés, liguei direto na tomada e tipo queimou a tomada. Eu não sabia por quê, que tinha acontecido. E daí eu fui descobrir depois que para você criar um circuito elétrico, você precisa de um resistor, você precisa ter uma resistência e para a coisa continuar funcionando. A resistência pode ser qualquer coisa, enfim, pode ser qualquer coisa que consuma, uma lâmpada, um motor, qualquer coisa que consuma energia. E essa ideia... Se você fecha uma corrente elétrica sem um resistor, ela tem um curto. Foi o que aconteceu quando eu fiz esse trabalho. Tipo, Mas por que a energia entra em curto? Porque ela passa de um polo pro outro e não tem nada. Tipo você comer a própria merda. A energia elétrica sempre foi algo circular, assim. Então, é circular quando você coloca um resistor. Porque daí, por exemplo, você coloca só uma entrada de energia em alguma coisa, qualquer coisa, assim, um HD, algum motor, não vai funcionar. Só vai funcionar se tiver a saída também. Então é a energia que circula entre esse. Então agora que você está me falando é que você é uma resistência, é isso? Calma, sim, mas eu vou chegar lá, você está muito apressadinho. É que o Batman saca rápido as coisas, cara. Não, você está muito apressadinho. Sim, e daí eu comecei, nesses trabalhos eu entendi como é que funciona e isso mais tarde foi virar não só tipo foi virar quase uma desculpa para eu fazer arte, assim, acreditar que a arte talvez possa ser um resistor dentro de um circuito elétrico enorme e universal, mas tal como outras coisas, tal como revolução, tal como septo sem fim reprodutivo, sabe, você precisa de alguma maneira gastar energia, ter um dispêndio de energia para as coisas continuarem funcionando. Você tem que entrar em curto-circuito. E se ele for pensar, tipo, o jeito de rotação, translação dos planetas... Desculpa. Estou me ligando aqui, só um minutinho. Será que é de lá? Desculpa. Desculpa, cara, desculpa. Opa! Não sabia que você gostava dessas coisas, cara? Eu ia até oferecer, mas... O Batman tem muitos segredos que você não conhece. Mas enfim, eu comecei a fazer esses trabalhos, mas por conta disso, assim, de quase até como uma espécie de frustração como artista, assim, tipo, de não conseguir alcançar essas coisas que o Davi consegue alcançar com a pintura, com o Boyce, que consegue alcançar com coisas esculturas. Que coisas são essas que eles alcançam? Essa catarse quando você na hora de contemplar um trabalho, assim, essa descarga gigantesca que você não sabe, essa contemplação. E quando um trabalho é bom, essa catarse bate em todas as pessoas, de certa maneira, é isso? Então... Eu sinto isso muito quando eu vi um quadro do Van Gogh uma vez, e que eu olho e sinto que ele emite como se fosse... o quadro do Van Gogh é pequenininho, mas fica assim... Ele é vivo. Fica numa sala assim... fica vibrando aquilo lá. Aquilo é tipo quase é como se você colocasse, sabe, essas experiências, você diminui o espaço de uma coisa que tem muita matéria e condensa e fica... A impressão que eu tive quando eu fui no d'Orsay, em Paris, e vi, é que aquele quadro, depois que eu vi ele naquele ambiente, todos os outros quadros não faziam diferença lá. Só aquele que era a coisa mais forte daquele ambiente. Mas não sei se é um negócio que mexe com todo, enfim... Que pra mim, né, eu olhei aquilo e aquilo emitia tanta energia que roubava. É que é físico, né? Então quando alguma coisa é física é mais fácil de atingir. Então, mas assim, é meio por frustração de não conseguir alcançar essas coisas, como enquanto artista eu não saber como alcançar isso, eu tipo comecei a apelar para usar a própria, enfim, energia elétrica mesmo, sabe? Não essa energia que, sei lá, que não sei como esses caras conseguem acessar, e sei lá, não sei se essa coisa de genialidade, o caralho, mas... E eu comecei a fazer esses trabalhos. E
E daí nesse trabalho, eu comecei meio por esse porque nesse trabalho eu queria fazer uma coisa tipo o retrato do artista quando jovem, assim, o livro do Joyce, de ser um autorretrato, e é o primeiro trabalho que eu comecei a fazer desses tipos, assim, esse trabalho é de 2009, então 2008 para 2009, deixa eu estar errado aqui. Então era bem novo e por conta disso, usar a imagem de novo, que eu quis me ligar com essas figuras. Isso aqui é o Hitler, cara? É o Hitler, o Lenin e o Roosevelt, que são três figuras que meio que formaram de alguma maneira a geopolítica a geopolítica do século XX e o que sobrou daquele século agora, assim. Mas a gente vê o reflexo desses três caras. O fascismo, né, o comunismo e o neoliberalismo, o capitalismo e tal. E eu, de alguma maneira, como um ruído nessas três imagens, sabe? Do tipo, como uma coisa, meio uma especulação, assim, por que esse moleque tá se ligando com essas três figuras? Sim, você acha, sabe, que existe uma puta carga por trás? Você não teve o perigo das pessoas te associarem a essas figuras? Então, por fato de ser jovem, ser um retrato do artista quando jovem, assim, esse trabalho tem essa coisa tipo de uma espécie de expectativa de que essa pessoa vai se transformar, né? Que esse moleque fazendo esse trabalho vai se transformar ao se ligar com esses três personagens. Então eu queria meio também levar essa coisa essa especulação, assim, do que eu poderia me tornar ou o que poderia enfim, aonde eu poderia chegar fazendo esse trabalho. Vou até aqui só os detalhes. Essa mesa é meio grudenta, cara. Então, eu queria deixar tudo bonitinho pra você. Então tudo bem. Tudo, e daí a tinta não secou, passei essa tinta, mas não secou até o tempo. Deixa a impressão digital. Aqui é sussa encostar, mas só aqui nos cantinhos que tem. Que tudo bem, aqui. Cara. Ó, desculpa, viu? Tá. E foi engraçado, toda hora que eu abro esses trabalhos eles estão diferentes. Eles estão um pouco diferentes. E daí. Deixa eu passar aqui. Aquilo é a Torre de Babel? Não. Daí depois. Enfim, vou mostrar esse trabalho aqui. Esse trabalho. Eu comecei a fazer vários trabalhos, mas que as figuras retratadas na imagem também fizessem sentido com o jeito com que elas são feitas, assim, com o próprio material que elas são feitas, com o próprio, o próprio contexto do material, assim. Essa é uma imagem de um projeto do Tatlin, que era um artista e arquiteto russo, do construtivismo russo, né, o construtivismo virou, pós-revolução, virou quase um projeto estético, assim, da Rússia. O Lenin, de fato, elege os construtivistas como uma espécie de programa de Estado, então eles vão ficar desenhando uniforme das pessoas, tipo, uniforme de como as pessoas deveriam se vestir, todo o programa estético do Estado, assim. E esse era um projeto para que isso ia ser uma torre, que ia ficar em Moscou, ia ser uma torre de transmissão, mas que além de transmitir rádio, não sei o que, ela ia fazer projeções no céu, tipo, ia ser a princípio uma torre de comunicação, um monumento que seria para transmitir informação. Uhum. Então essa ideia também de eu acho legal também, porque a ideia de um monumento público, assim, mas um monumento público não é só tipo para ressaltar uma imagem do passado, assim, é algo que é quase vivo e para transferir informação. Então, enfim, eu acho interessante pensar que transmissão de informação dentro de um contexto de escultura pública, assim, uma coisa assim. Mas era um negócio gigantesco, um projeto todo utópico, assim, que no final ele não conseguiu executar, porque depois com a ascensão
do Stalin. O Stalin deportou todos os construtivistas porque ele elegeu um tipo de arte que era neoclássico e achava que isso servia como uma propaganda muito melhor do que o construtivismo que era moderno e abstrato, enfim. Queria controlar as massas, né? Sim, mas não que os construtivistas não quisessem, não que o Lenin não quisesse, mas queriam. O problema não é controlar a massa, o problema é como você controla a massa. Ou você controla a massa com qual princípio, né? Sim. E essa opção pela boneca russa então, como uma símbolo disso? Não, a boneca russa, a babushka, ela tem na cultura popular russa. Eu queria, enfim, mexer com dois elementos da cultura russa. Um que é tipo modernista e tal, enfim, um conceito moderno e tem mais a ver com a linguagem, de alguma maneira, uma linguagem mais. Como é que eu posso dizer? Mais nobre, assim, mais nobre não, mas mais, enfim, do conhecimento dentro da história da arte, assim, e outro ícone que é um ícone popular, que vem da cultura popular e tal. E a babushka, ela de alguma maneira representa a continuidade histórica, assim, né? Que você tem uma boneca grande, dentro dela você tem outras menores, e é como se fosse tipo a filha, a neta, a bisneta, e assim por diante. É o elemento de continuidade histórica, então eu queria brincar com isso. Assim. Também é uma espécie de brinquedo, né? Assim, associar de repente essas imagens históricas com brinquedos, assim. E ela ficava girando nesse motorzinho, né? Que tem o circuito elétrico, tem esse motorzinho e tal. Beleza. E o fato dela girar tem algo a ver? Tem a ver, porque a torre ia ser giratória. E ela tinha essa espiral, assim, então ia ter a torre ia ter toda. Mas uma coisa que gira também é o movimento contínuo. O movimento circular é um movimento também do circuito elétrico, né? Que tipo, a energia que sai do polo positivo, passa por um resistor e vai de volta para o polo negativo, assim, é sempre uma coisa circular. E como eu estava falando, qualquer criação de um circuito, você cria um circuito, ele vai ser necessariamente circular, é impossível criar um circuito, enfim, a ideia de circuito, né? Mas é que nem a rotação e translação dos planetas, assim, sabe? São circuitos e são sempre circulares, assim, né? Assim como os átomos. E também a ideia também que a história pode ser circular e pode ser repetida de tempos em tempos e tal. Esse conceito... Porque, de certa maneira, justificaria a existência de um apocalipse. Já existiram vários apocalipses, né? Mas qual apocalipse? Tipo, que nem dinossauros? A raça humana. Tudo que a gente entende é humano, então a gente não consegue entender, tipo, como é que era as coisas antes da gente. Eu acho que, tipo, tudo é construção. Não, mas eu compreendo que talvez existiam dinossauros antes de mim e que eles foram extintos. Ou viraram galinhas, mas foram extintos. Sim, mas só que isso sim. Talvez hoje somos humanos e amanhã podemos ser águas-vivas no oceano, talvez. Sim, Mas tudo bem, entendo. Mas beleza. Mas você tá falando do circuito e tal, da babushka. E também a torre o projeto não foi feito, assim, então tipo, eu acho que o fato dele não ser feito só gerou uma coisa tipo... Expectativa. Só uma expectativa, por exemplo, se o Lenin, se por exemplo o Trotsky tivesse alcançado o poder, talvez fosse pior, assim, porque de fato quando eu acho que o fato do Lenin ter assumido cria ainda uma expectativa do tipo, e se o Trotsky tivesse assumido, e se a possibilidade do comunismo ter dado certo não se extinguiu, assim, por conta do Trotsky não ter assumido, sabe? Entendi. Existe uma lembrança.
existe uma possibilidade e do mesmo jeito que a torre tipo, não foi feita, então existiu a possibilidade dela de fato ser um monumento que ia transmitir toda a verdade e não sei o que. Não sei o que lá. Enfim. E eu acho que isso tem a ver com um negócio que está sempre em desgaste, assim, usar um projeto que não foi realizado, que não foi... enfim, eu acho que tem a ver com o próprio material, assim, tentar materializar isso, assim, uma ideia, assim, alguma coisa que não foi posta em... E daí eu também, mais tarde, assim, fazendo esses trabalhos, eu comecei a pensar que talvez quanto mais complexo, que o circuito elétrico, quando eu montava esse circuito elétrico, eu meio que montava uma espécie de narrativa, assim, sabe? Tipo, a narrativa mais básica de um circuito é, tipo, uma energia sai do polo positivo, passa por um resistor, volta pelo polo negativo e assim por diante. Então, formava essas espécies de narrativas circulares, assim. Então, eu comecei a tornar essas narrativas cada vez mais complexas, assim. Então, nesse caso aqui, tá bem ruim essa foto, mas beleza. Acho que é porque eu abri o PDF embaixo, mas são 6 imagens de cartões postais de museu, o Louvre, o Uffizi, a Pinacoteca do Estado, o National Gallery, o Prado e o Metropolitan. E daí nisso passava o circuito elétrico e daí alimentava uma caixinha de música motorizada que estava microfonado, o microfone também estava ligado no circuito elétrico. Isso passava por um pedal, o microfone passava por um pedal de guitarra, ia para um amplificador, o amplificador também estava ligado no circuito elétrico e isso gerava um ruído, assim. Então ficava essa musiquinha, assim, como se fossem essas musiquinhas de caixinha de boneca. Com o tempo também o pente da caixinha de música ia se desfazendo, então se ia perdendo umas notas e eu achava que isso tudo criava uma espécie de narrativa, assim. Então, o quê? A tinta estabilizando as coisas. Só que você tome cuidado com seus pertences. Eu vou... Acho que é mais na beiradinha, assim. Mas... e aqui são os trabalhos. E também, como eu te falei, a temática das imagens que eu escolhi foram tipo fazendo foram integrando assim com parte do trabalho. Essa gravura isso aqui é uma imagem de uma gravura feita da tomada da Bastilha, quando eles de fato começaram a demolir a Bastilha tijolo por tijolo. E é muito louco, porque eles não tinham eles não tinham... Sim, cara, este planto dos meus jardins... no cavernão? Eu possuo um empregado que cuida das minhas plantas. Essa é uma gravura da tomada da Bastilha do momento que eles começaram a demolir a Bastilha tijolo por tijolo, que também é um processo muito mais lento, assim, porque eles tinham pólvora, enfim, poderiam detonar a Bastilha, mas eles preferiram tirar tijolo por tijolo. Então foi um processo muito lento, mas que todo mundo... mas eu acho que a Bastilha foi um desses momentos, assim, meio centrais, assim, dentro da Revolução, que dentro de uma narrativa, assim, eu ia comparar como se fosse no Hamlet, a hora que ele encontra o espírito do pai, assim, que o personagem principal se dá conta do papel dele dentro da narrativa, tanto que ele pode mudar o que se passou, ele pode alterar o passado, do mesmo que ele pode alterar o porvir da narrativa, assim. Então,
no Hamlet, posso, cara? Sim, cara, deixa o Batman só. Então, Por favor. no Hamlet, essa é uma passagem que tipo, mostra que o personagem meio tem... Só isto? Só um peguinho, eu tô falando, então... Enfim, e eu acho muito simbólico eles demolirem tijolo por tijolo, assim, daí por isso o Lego, assim, também, sabe? Tipo, uma coisa quase modular, assim, como se fosse uma espécie de consciência que agora a gente entende, tipo, que a história é modular, assim, então você tem, tipo... Para onde levaram os tijolos da Bastilha? Então, eles foram vendidos como... Algumas pessoas venderam como souvenir ou levaram como souvenir, eles viraram espécies de souvenirs, assim. Que cria a lenda que esses tijolos existem até hoje. Sim, mas como foram vendidos e tal, as pessoas guardavam como uma espécie de triunfo. E é possível comprar um tijolo desse? Ah, não sei, cara, acho que deve custar caro hoje em dia. Deviam ter muitos tijolos. Você Compraria? pensaria em talvez usar um tijolo desse no trabalho? Eu tenho outro trabalho que eu usei com, não tijolos, mas tipo uns pedaços de um muro, que eu chamei tipo de tomada da Bastilha, assim, que, tipo o resto, assim, que eu coloquei umas rodinhas de skate embaixo desses restos era resto de parede que eu coloquei umas rodinhas de skate. Mas se eu conseguisse um tijolo, cara, daí eu poderia pensar em usar, mas não vou conseguir, não vou ficar passando. Mas e daí tinha aqui essa gravura e uma gravura em cima que era um projeto, uma planta baixa da Bastilha, tipo, que mostrava como que a Bastilha era e tal, a planta baixa. E eu achava que tinha a ver essa história, que um outro monumento, que é um monumento, mas que você não tem a presença dele, assim. No caso do Tatooine, você tem a presença do monumento, só que o projeto do monumento, né? Sim. Você tem só o projeto do monumento e aquilo tem uma força tal qual o monumento. E nesse caso você não tem o monumento, mas você tem tipo existe o monumento, mas ele não existe de maneira física, assim. Você tem um feriado na França, ou tipo a tomada da Bastilha já... É um pouco estranho admirar, pensar como a gente às vezes admira coisas que já existiram, como coisas que existem. não? O que você quer? Nunca existiram. Nunca existiu, mas é tão admirado quanto como se já existisse. Exatamente. Ou que o resto existido. Eu acho que isso tem a ver com usar esse material, porque tipo, é um material que enfim, é matéria, é como se estivesse mostrando as entranhas do próprio material, assim. Então, tipo, pra mim, esses trabalhos funcionavam como uma espécie de retrato do Dorian Gray, assim, sabe? No caso do Dorian Gray, que a imagem envelhecia, mas quem estava retratado na imagem não, assim, então é meio isso, assim. É quase tipo como se fosse uma espécie de também, tipo aquele ressuscitador, como é que chama? Esqueci, cara. De choques elétricos? Uhum. Tipo um desfibrilador. Desfibrilador. Eu imagino, tipo, sabe, eu enfim. Mas nesse tempo eu achava pouco, assim, tipo, eu comecei, quer dizer, em paralelo a isso, assim, eu comecei a fazer outros trabalhos que eu achava, porque eu queria trazer, como eu comecei falando isso, eu comecei a fazer essas coisas porque eu queria trazer esse poder, assim, que eu via nos trabalhos dos mestres e tal, dos mestres da história da arte, que eu reconhecia isso, eu ficava pensando como trazer como é que podia fazer isso. E eu também sempre, as experiências mais intensas que eu tive, né, antes de começar a estudar arte e tal, foram com esses dois esportes, que era o surf e skate. Então, eu fiquei pensando que para alcançar talvez essa catarse, eu podia me apropriar talvez desses dois esportes, ou mais o skate como uma espécie de catarse, porque no skate você tem
uma catarse de movimento. Vou pegar um cinzeiro rapidinho. Agora já é tarde demais. Não, mas se a gente quiser apagar e fumar mais depois, né? Nossa, tá ficando chapadinho, só com esses 2 peguinhas. Rapidinho. Aqui. Então, em paralelo a esses trabalhos, eu comecei a fazer esses outros trabalhos. Esse eu fiz na faculdade ainda e tal. Também, ó, o primeiro trabalho de chapa de fogo que eu fiz era em 2008, esse também é de 2008. Então foi meio junto assim que eu comecei a fazer esses trabalhos, assim, com essa vontade de trazer essa carga de energia, essa catarse que eu reconhecia nesses 2 esportes, que eu reconhecia em trabalhos da história da arte e tal, não sei o quê. E daí eu fiz esse trabalho que também levava, o fato de eu ser estudante de arte era algo importante para o trabalho, né, do mesmo jeito que aqui no autorretrato, lá aqui com o Rusa, com o Hitler e com ele, era também importante. Eu comecei a fazer, tinha esse trabalho que eu fiz na faculdade e tal, que tinha essa mesa que era a mesma mesa que era usada para dar aula e tal. Eu coloquei esses livros de história da arte, tipo livro de mestre de pintura, livro sobre a própria história da arte. E eu ia formando uma pilha no chão, ia pulando, saltando com o skate por cima dos livros. E daí com o tempo a pilha ia ficando maior até o ponto que ficava tão grande que eu não conseguia saltar. Então, se queria começar desde o começo, quando você entendia qual que ia ser a narrativa, assim, da performance, você ficava se perguntando qual livro vai derrubar ele e tal, não sei o quê. E é meio, sei lá, Em nenhum momento eu acho que questiono qual livro te derruba. Acho que na verdade eu só penso que a quantidade, a carga de todos esses livros te derrubariam. Também isso, Tipo, não que um específico aí te derruba. Como se tipo, essa escala em adquirir conhecimento. Isso me lembra, na verdade, um ditado até idiota, né? Falando que a ignorância é uma benção às vezes. Porque quanto mais você sabe, maior é a sua responsabilidade. E talvez como você trata dos assuntos. Mas pra você, né? Não pros outros? Por isso que você cai. Os outros estão de pé, né? Você acha que quanto mais conhecimento você adquirir, é mais responsabilidade que você tem? Mais você se cobra, então talvez se você uma hora cai, todas essas crenças que você tinha desabam junto com você. É legal isso aí. Não tinha pensado. É tipo as teorias. É meio budista isso, não? Não. Diria que se o budismo influenciou a Grécia, seria meio grego. Por quê? Quem fala? De onde você tirou isso? O meu fundo sim tem que ser uma discussão grega. Não sei explicar, cara. E meio dando continuidade ao período de trabalho, enfim, Boris sempre foi tipo o grande mestre, assim. É muito belo esse chapéu. Então, esse chapéu era de feltro. É de feltro e dentro da narrativa dos trabalhos do Boris, assim, ele sempre mexia com esses 3 materiais, que era o feltro, o cobre e a banha. O feltro, em oposição ao cobre, era um bom, ele armazena muito calor, ele não conduz nada, ele é péssimo condutor, mas ótimo isolante térmico. O cobre, em oposição ao feltro, é um ótimo condutor, mas um péssimo isolante térmico. E a banha é esse material que, tipo, ao mesmo tempo que ele é caloria para o corpo, né, para os corpos, serve como combustível para os corpos, é também um material que endurece e se amolece facilmente, assim, ganha tipo, formas diferentes muito fácil. Assim. Poderia dizer que a banha é um plasma? A banha é tipo um plasma, tipo sangue, enfim.
É talvez um plasma que vai conduzir, que vai fazer a ligação entre essa oposição entre o cobre e o feltro. Faz a ponte. Então, eu acho que o trabalho do Boy sempre funciona como uma espécie de pilha, assim, sabe? Pilha ou bateria, assim, com trabalhos que tipo, carregam uma energia, em que os próprios materiais, o próprio conflito entre os materiais cria uma espécie de atrito de energia. E esse trabalho chama Tentativa de Invocar o Espírito de Joseph Beuys ao redor desse espaço, que também o fato assim, de estar evocando Beuys é meio uma coisa de tipo, evocar um mestre, uma coisa que eu sentia falta nessa época que a... Uma orientação. Nessa época que a retratar o artista e as suas, enfim, ou como um artista, a imagem de como pode ser a imagem do artista hoje em dia, ou quais são suas questões, assim, sempre foi meio importante para mim, meio fazer um retrato disso, assim. Então na minha cabeça nessa época, assim, retratar um artista que não tem uma espécie de orientação, ou que busca as orientações no passado, fazia sentido, assim, com uma espécie de, tipo, a gente vive nessa sociedade pós-moderna, que você não tem um vetor, uma narrativa que te dirige para determinadas ações políticas, ou não sei o quê, enfim, você não tem ausência dessa figura heróica e messiânica, assim. Então, querer evocar o Beuys era meio tipo, ao mesmo tempo que era tentar trazer esse espírito messiânico para mim e pro entorno, né, pro meu entorno, e meio também mostrar tipo a ausência desse messias, né, desse líder político e tal, não sei o quê, mas enfim. E daí para evocar o espírito dele, eu me apropriei da própria imagem que ele fazia dele mesmo, que ele sempre andava vestido assim, desse jeito, com um chapéu de feltro para isolante térmico e meio, eles falavam tipo, retém a energia na cabeça, o pensamento e tal, não sei o que. O colete de caça, né, o colete meio de caça, como se tipo, essa imagem do artista fosse tipo um explorador, o que vai para a natureza, enfim, meio tipo essa imagem do artista como um aventureiro, assim. E nesse caso usei tipo uns sapatos de feltro para conter energia, tipo, e o skate também, quando mostra esse trabalho para as pessoas, falam, mas tipo, o skate é um ruído dentro disso, é um ruído também, mas o Beuys sempre falava de movimento, enfim, essa coisa da energia fazia sempre sentido, ele usava bicicleta. Isso é um trabalho seu, não do Beuys? Sim, é um trabalho meu do Beuys. Exatamente, acho que é algo que também justifica o fato do skate. Mas o Beuys usava bicicleta nos trabalhos, usava tipo carro, um Kombi nos trabalhos, usava tipo meios, coisas que se movem assim dentro do trabalho. E a justificativa para eu usar esses objetos era essa, tipo, de alguma coisa que representasse movimento. Para mim o skate representa um movimento muito melhor do que, sei lá, uma bicicleta ou um carro, porque o skate não é muito ruim como meio de transporte, não serve para transportar nada, assim, enfim, tanto é muito ruim, rodinha e tal, sabe, não é um meio de transporte eficaz. O skate é só um instrumento destinado para o movimento em si, assim, sabe? Então, não é um movimento destinado a chegar a um determinado lugar. É um movimento pelo movimento, assim, é um movimento pela manobra, e não para chegar do ponto A ao ponto B, enfim. Então, dentro dessa justificativa do Beuys, eu achava o skate muito, eu achava o skate muito mais eficaz e tal. E daí a performance, que eu fiz essa performance na Verbo, é o evento que a gente está participando, que esse trabalho está participando. Então, eu fiz em 2009 e na performance foi tipo muito patético, assim, porque eu ficava tentando andar de skate nessa banha. Você andava por cima da banha? Por cima da banha, só que o skate sempre escapava e tal, e eu ficava caindo. E a ideia era que isso, tipo, esse atrito com o skate, não sei o que, formasse uma espécie de círculo de energia e tal. E só que o Beuys nunca foi evocado. E daí depois só nos registros das fotos eu percebi que tipo, de fato o Beuys apareceu, assim, como se a performance só fosse possível através da imagem. Como se
se executar a performance de um jeito bem sucedido só fosse possível através da imagem. E isso também é um dos motivos pelo qual a gente não está lá no vermelho, a gente está aqui no ateliê, sendo transformado em imagem ao mesmo tempo. Enfim. Mas eu vou entrar nisso mais tarde. E só nos registros o boy de fato apareceu, então. Então assim, só quando a performance, nesse caso, só quando a performance vira documento, vira registro, que de fato ela funciona, assim. Então você diria que essa tentativa foi bem sucedida? A tentativa, sim. Quer dizer, depois eu fui perceber isso, né? Não na hora. Mas por isso eu nem gosto de refazer esse trabalho. Que diferença faz saber o resultado na hora ou depois? Vamos ver como é que tá lá. Vamos, galera. Vamos ver se temos alguns. O Dudu. Oi, Dudu. Será que... Sim, cara. Vamos continuar. Fala alguma coisa, cara? Como que funciona o áudio lá? Eles ouvem bem a gente? Eu acho que sim, né? Eu de fato não vi o áudio pra... Dudu foi embora. As pessoas foram embora. Eu não vi Tem o áudio. fotógrafo aqui, ó. É que vai ter a performance lá agora. Acho que eles vão começar agora. Enquanto a gente troca uma ideia. Bom, vamos ver essa performance então. Beleza, eu vou continuando aqui. A gente vai pausando e vai vendo. Tá, beleza. Que aqui é um trabalho que eles ficam... que meio que tem essa coisa, esse setup para modelo vivo. E daí a ideia é que, tipo, daí todo dia tem uma performance, mas uma performance para ser desenhada e tal. Então, tipo... não tem ninguém desenhando. Desenhem, caras! Talvez tenham pessoas desenhando aqui onde nós não vemos. Eu acho que não, porque só tem 4 cavaletes e os 4 estão aí. Ah, são ali os cavaletes. Entendi. Vai ser engraçado, cara, esse trabalho. Tô meio também. Se a gente vê uns conhecidos, pedimos que desenhem pra gente. Mas, eles vão enfiar o... Eu não vou falar. Porque senão o pessoal lá vai ouvir e vai saber. Voltemos ao seu trabalho. Voltemos ao motivo trabalho. pelo qual estou aqui. O motivo pelo qual você está aqui. Exatamente. Enfim, esse trabalho aqui. E daí, mais tarde, eu fui meio também usar... O skate acabou virando, por conta desses 2 trabalhos e tal, o skate acabou virando motivo para... Enfim, eu entrei na performance meio por causa disso, assim, e acabou virando uma espécie de instrumento constante, assim, nos próximos trabalhos, assim. Daí, esse trabalho... Pode ir no full screen, cara, por favor. Sim, uma bela foto. Esse trabalho tem um microfone aqui, que eu ficava andando na Paulista, né? E o som do skate... Sim, cara, desculpe. Tem que ir no banheiro? Não, é que cliquei errado, tirando o mouse na frente. Isso, eu gosto dessa coisa que fica embaixo. Pulei, né? Perdão. E o som disso era transmitido para dentro de um museu que estava tendo uma exposição, uma retrospectiva do Hélio de Sica, mas eu estava nessa retrospectiva eles refizeram vários trabalhos do Hélio de Sica. Assim. Então tem esse trabalho que chama Rhodeslândia, que é um trabalho que ele fez em Rodeio Island, junto com os estudantes nos anos 60, que era uma espécie de que ele fazia esses trabalhos que chamavam penetráveis, assim, que eram meio umas instalações para você entrar dentro e eram meio confortáveis, você ouvia música, você descansava, era um ambiente, assim. Daí ele fez esse trabalho Rodeo Island, que era meio um espaço assim, que ele desenvolveu junto com os estudantes, e os estudantes, tipo, meio que frequentavam esse espaço e tal, virou, tipo, um espaço meio de que aconteciam coisas, os trabalhos... os estudantes fizeram trabalhos, tipo, dentro desse espaço e tal. E daí recriaram esse trabalho e
o educativo do museu, junto com a proposta da exposição, chamaram tipo, também outros estudantes para intervir nesse trabalho, meio que tentando tipo, recriar de fato esse mesmo cenário que se tinha nos anos 60. Só que eu acho muito estranho você tentar... Quer dizer, o Hélio não deixou nenhuma documentação de como esse trabalho deveria ser tipo, catalogado, feito uma espécie de museologia, assim, mas só que eu acho muito estranho você tentar refazer, era um trabalho específico para os anos 60, todo o trabalho do Hélio era um trabalho muito pontual, dentro de um período de tempo e espaço, assim. Então eu não acho que tinha que fazer um trabalho que, tipo, de fato, tenta refazer, assim, é uma tentativa frustrada de refação de um trabalho que foi feito naquela época, assim, eu acho que é tipo, a mesma coisa que tentar reviver um morto, assim, tentar criar um Frankenstein, assim, sabe? Então, daí me chamaram para intervir nesse trabalho, meio tipo como uma resposta meio negativa, assim, em relação ao penetrável. Eu tentei fazer um negócio que fosse tipo contra a ideia de penetrável, assim, se o espaço dele te convida a penetrar, eu queria tipo fazer um trabalho que tipo fosse o inverso. Então eu ficava andando de skate na rua, em volta do museu. Esse som era transmitido para dentro do museu, nesse trabalho nesse trabalho que estavam tentando refazer do Aerotica, só que era um som que eu tinha pedido para ser, que eu queria que, eu não lembro exatamente quantos decibéis eram ali, mas eu queria que fosse o mesmo nível, o mesmo volume mesmo volume que o show do Motorhead tem, assim, que eram não sei quantos decibéis, assim. Então a gente fez, eram 4 caixas, cada caixa ficava dentro de eram 6 caixas. O trabalho tinha 6, eram 6 módulos, assim, era meio modular o trabalho da Lucica, e cada caixa ficava num desses módulos, e o trabalho meio expulsava as pessoas, porque era um barulho infernal, que tipo, ficava espalhado por todo o museu. E o de fato que aconteceu, as pessoas entravam, acabavam não conseguindo ficar no museu e tipo, acabaram ficando tipo, assistindo eu andar. Quando sacaram que o som era transmitido de mim, começaram a sair pra fora e ficar me vendo andando de skate e tal. Existia alguma informação que você estava andando de skate ou as pessoas talvez ouvindo muito aquilo entendiam que era de skate? O som você entendia muito fácil, era um barulho muito alto, não sei o que, mas você via que era mas tipo... os sons da rua também vazavam? Não, era tipo... Direcional. Era bem direcional. Mas que belo, cara. Então eu queria meio tipo, expulsar as pessoas, sabe, desse espaço. Tentar fazer tipo, meio lá, o que o Hélio Tsica faria se ele estivesse aqui? O que eu acho que o Hélio Tsica faria aqui, se ele estivesse aqui? Ele tentaria tipo, se auto-subornar, assim. Foi o que eu tentei tipo, fazer isso, assim, tentar subornar a própria ideia de penetrar, a própria ideia de, enfim... De penetrar. Fiz esse trabalho aqui. Daí depois disso, acabei fazendo outro trabalho que isso foi na Web de 2010, lembrando que esse evento que a gente está participando agora, não sei o quê, que eu coloquei essas rampas de ferro no cubo branco lá da galeria e coloquei vários captadores de guitarra embaixo dessa rampa, e isso ia para vários pedais, não sei o quê, e chamei um monte de gente para andar de skate e o trabalho era tipo esse barulho do skate, que eu tenho um vídeo lá, depois se quiser eu te mostro. Mas era o barulho do skate batendo nessas rampas e tal, e tipo, eu queria meio recriar uma sessão de skate assim dentro desse espaço e meio tipo fazer essa catarse acontecer dentro disso e tal. Enfim. E foi isso. E daí também tinha essas marcas na parede que iam formando conforme o pessoal ia andando de skate na parede e tal. O pessoal ia alto, né? Ia alto. Isso foi bonito porque
É um trabalho também que acabou me expulsando quem estava assistindo de dentro, assim, porque as pessoas ficavam meio com medo de entrar, com o skate espirrar e essas coisas. Então, tipo, as pessoas ficavam meio de fora do Ficam meio nos cantos. E era um trabalho que ocupava mesmo o território. Então, o que eu queria, tipo, fazer era, tipo, criar uma catarse dentro desse espaço mesmo. Tipo, uma catarse de movimento, de som, uma catarse visual também, sei lá. Tinham 2 entradas para essa sala? Tinham 4 na verdade, 2 aqui que a gente não tá vendo, que facilita, que é por dentro, e essas 2 que você só acessa por seria fora. horrível se o pessoal tivesse que vir pelo meio. Mas continue. E tem uma coisa também que é muito louco, assim, que pista de skate eu acho muito interessante quanto à arquitetura, assim, que é uma arquitetura destinada só para o movimento, assim, para se movimentar e para a prática do movimento, assim. E não é um movimento que você precisa, não é uma arquitetura tipo, feita para o carro atravessar até certo ponto, chegar num determinado lugar, assim, sabe? Não é um movimento de destino, assim, é um movimento pelo movimento, assim, não é você que precisa andar até ir ao banheiro, assim, sabe? É o movimento pelo fim do movimento. Então eu achava interessante, assim, tentar, tipo, recriar, tentar com pouca coisa transformar um espaço em um espaço que seja só para o movimento, assim, e não para outra coisa. Então por isso que eu acho que a gente precisa só de colocar 2 rampas assim dentro desse espaço já muda completamente a lógica desse espaço. Esse espaço vira outra coisa, o fim. Contanto que tenham pessoas que usem isso ou não. Contando que tenha pessoas que usem isso. Se não... Mas sempre vai ter. Se a gente continuar aí fazendo... Não, sim, entendo que vai ter, mas às vezes eu preciso pensar que se nenhum skatista fosse ou descobrisse, ou que o trabalho fosse só colocar aquilo lá, sem explicar para que serve, ou dar uma intenção de algo, porque talvez seja o momento que você pega um skate e vai fazer o rolê, você manipulou esse rolê. Tipo, você interferiu naquilo para aquilo acontecer. Sim. Tipo, você não simplesmente botou isso lá e esperou que um dia um cara skatista aparecesse, entendesse e desse esse rolê. Sim. Isso não ficou, foi um dia. Exatamente. Mas pelo fato de ser um dia, né? Mas eu acho que se fosse um espaço que você fosse instalasse isso lá, e, tipo, conforme você deixasse tempos em tempos, as pessoas iriam, tipo, sacar que se pode andar. É assim com pista pública. Interessante. De repente, tipo... Ou assim com próprios spots, assim. Como é que se surgem os spots de skate por aí, que são, tipo, não são feitos para andar de skate? É tipo um bagulho que alguém constrói, que um skatista vai lá e fala, dá pra andar nisso. Daí, tipo, isso aí onde a gente faz um vídeo, não sei o que, as pessoas começam a entender, todo mundo começa a entender, vira tipo um lugar icônico dentro desse submundo do skate, e as pessoas começam a usar, e de repente você vê, por exemplo, China Banks, que é um lugar, uma praça de São Francisco, que tipo, tem uns murinhos do lado, assim, tipo um lugar histórico dentro do... Vamos refazer essa pista do Skate 3, cara? É muito fácil, né? Então, mas vai ser legal. Mas tem que ser tipo um cubo branco, assim. A gente vê o que dá pra fazer. Tem que ser enfim. E tá bem ruim essas fotos, mas porque eu peguei o PDF embaixo. Eu acho. Mas, continuando essa lógica do som e tal, o som também acabou entrando, eu comecei a fazer uns trabalhos com som, e meio também por conta disso, assim, o som, eu acho que o som ocupa bem o espaço, como muito melhor talvez com qualquer outra coisa, assim, o som é tão arquitetônico quanto uma escultura, quanto uma própria arquitetura, assim, você consegue interferir na arquitetura tal qual, assim. E tem esse trabalho que eram essas formas, que são várias formas que você não entende, tipo, o que está atrás, o que está na frente, sabe? Você não entende se esse sólido tem uma perspectiva impossível, todos esses sólidos que eu faço, você entende? Tipo, esse cubo, você não sabe se, de fato, qual que está na frente, qual que está atrás e tal. Sim. Tipo, essas formas impossíveis.
e daí era um cabo de microfone que fazia esse desenho, e o microfone, enfim, saía do amplificador, fazia esse desenho, ia para o microfone e o microfone era posto meio perto do amplificador. Então ficava uma microfonia constante, assim. E para mim essas formas são formas tipo, que tem a ver com uma herança nossa do modernismo, até uma herança brasileira, tipo da arte concreta, enfim, concretismo e neoconcretismo e essa herança formal assim, que tem hoje. Mas toda essa forma que tinha no modernismo era uma forma com uma espécie de conteúdo político, assim, por exemplo, no caso dos contos difíceis que eu estava falando, era uma abstração, mas era uma, enfim, o que politicamente a abstração significava, assim, naquela época, sabe? Não ter nenhuma acabar com a representação de figura, né? Assim, esse formalismo tinha uma posição meio política, assim, uma posição política muito bem definida, assim, como qualquer, enfim, criar a forma naquele período de espaço e tempo era uma coisa, enfim, era muito político, assim, sabe, dentro da história da arte e tal, assim. Por exemplo, você quebrar com a ideia de profundidade, eram ações políticas, enfim. E eu queria mostrar meio a ausência da qualidade política dessas formas, enfim, hoje em dia, assim. Então era um microfone, que o microfone também simbolicamente é tipo destinado para alguém, para a voz de alguém, para alguém falar mais alto que os outros e todos ouvirem, né, essa pessoa, né, tipo enfim, o microfone de alguma maneira para mim representa a figura do líder, enfim, no rock, por exemplo, o frontman, lá, o cara que tipo vai dar a narrativa para todo aquele espetáculo, mesmo na política, o cara vai lá falar uma palavra em nome de todos, tal, não sei o quê. E eu queria mostrar a ausência disso, assim, nesse trabalho. Então, tipo, você tinha todo esse mecanismo que fazia essa forma e o microfone era posto perto do amplificador. Então ficava só, tipo, também criava essa coisa que se retroalimenta, que tem nos outros trabalhos, e ficava essa microfonia alta e ensurdecedora, não tinha voz, né? Não era, você não tinha voz, enfim, das pessoas e tal, você tinha só um ruído, tal. Daí eu fiz vários desses trabalhos e esse tem vários aqui. Vou mostrar. Mas você passou por vários trabalhos e não falou nada? Sim, é que eu acho que não é épico, assim, mas é claro que tipo, a promessa de filme. Eita! O que está acontecendo aqui? Desculpa. Deixa eu desligar isso aqui. Mas a ideia de, tipo, eu queria fazer meio uma espécie de filme épico, tipo, filme histórico e tal, não sei o quê, sobre a vida do Robespierre, que era um dos líderes revolucionários que eu mais tinha interesse, assim. Porque eu acho que, de fato, dentro dos heróis da Revolução Francesa, ele na real, assim, é tido como anti-herói hoje, mas eu acho que, de fato, ele é o herói, o maior herói da Revolução Francesa, muito maior que Marat, muito maior que Danton e tal, porque ele reconhece que o próprio processo revolucionário pode custar a vida dele, assim. Tem um momento que ele reconhece que as próprias ações que ele tem que tomar são ações que podem levar à morte dele, mas ele aceita isso, assim. Então, cada cena desse vídeo eu queria meio que fazer uma espécie de, tipo, de cena que representasse o momento político da vida do Robespierre, assim. Então, naquela primeira cena, eu quis falar de toda a ideia de retorno à democracia, né? Tipo, olhar de novo a República Romana, enfim, tentar evocar todo o passado e tal. E toda a cena também leva, tipo, uma espécie de... Essa cena também, o Robespierre era um ótimo orador, né? E ele era temido por causa da sua oratória, assim, tipo...
ele até tem essa ideia, ele até comete esse suicídio político dentro, que foi o suicídio político dele, que ele fala que ele tem uma lista que com nomes de todos que com vários inimigos com vários nomes de contra-revolucionários, muitos deles estavam ali, e que se você temia que seu nome tivesse entre um daqueles, você já era culpado. Então só do fato de você temer isso já te fazia culpado. Então, Que não deve não ter. Então, tipo, daí isso foi uma espécie de o que levou à própria morte dele e tal, não sei o quê. Eu acho também que a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa tem de fato com o juramento da Cláusula de Pele, que foi o momento mais catártico assim, da Revolução. Eu acho que ela acaba com a própria queda do Robespierre. Então, tipo, o Robespierre é deposto, daí já entra, depois de 5 anos, já entra o período napoleônico, que é uma espécie de volta à monarquia, assim, toda a ideia de república, enfim, é deixado de lado, assim, você não tem mais de fato a democracia e tal. Mas enfim, cada período aí era meio representativo de alguma passagem dentro da história política dele, mas também eu comecei a ter esse interesse em Revolução Francesa, em falar bastante de Revolução Francesa, porque eu acho que se você tem um edifício, você tem um prédio, para se demolir o prédio, você sempre demole a base do prédio para ele cair, enfim. É o jeito mais fácil de demolir, enfim. Eu acho que se você quiser, de alguma maneira, desconstruir essa ideia falsa que a gente constrói de democracia, que é essa democracia ineficaz que você tem hoje, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, eu acho que a democracia de fato está se transformando. Esse formato democrático, assim, que eu quero dizer, é a democracia, é o sistema que gira em torno dessa democracia, desse liberalismo, assim, a economia que fica em função disso também. Eu acho que tudo isso se está chegando à conclusão que está uma espécie de catarse, assim. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. O que significa isso de cavalo aqui? Então, essa cena é a cena do progresso e tal, não sei o que. E o cavalo, simbolicamente, é tido como tipo, esse animal que se transporta, rápido, eficaz. O cavalo meio como animal símbolo de progresso, assim. Então eu queria mostrar essa cena, tipo, ele tentando caminhar em linha reta, tipo, só que fica trombando com... Isso que representa o suicídio, né? Isso sim, é um dos suicídios. Falar. Não o político. Sim, o suicídio político dele. Essa parte, Olimpíadas do Faustão, né? Olimpíadas do Faustão. Então, mas assim, não é o cavalo, eu não coloquei a imagem de um cavalo real, assim, é um cavalo de brinquedo, sabe? Sim. Tipo, não é mais o progresso como brinquedo, como tipo... você tem imagem do progresso lá, mas ridicularizada, assim, sabe? Como infantilizada, assim. Ao mesmo tempo que eu acho tipo, assim, isso, eu falo de Revolução Francesa, eu faço esse trabalho sobre Revolução Francesa meio para desconstruir essa ideia de modernismo, de mundo moderno que a gente constrói, que foi na Revolução Francesa que inaugurou, a Revolução Francesa que de fato inaugurou o homem moderno, mas também eu reconheço que, por exemplo, dentro da fala do Robespierre tem coisas que a gente pode se apropriar para, enfim, para destruir o próprio sistema vigente, assim. Como tipo, o Robespierre sempre falava, o terror sem a virtude é impotente, e a virtude sem o terror quer dizer, o terror sem a virtude é condenável, e a virtude sem o terror é impotente. Então, tipo, de fato, tem um reconhecimento que o terror é algo completamente importante, assim, se você quiser causar algum tipo de transformação. Como algo significativo para a evolução social. Sim.
Sim, eles Então, acreditavam que então aquilo... a imagem de certa maneira, a imagem de tipo, um mundo em paz, eu vou dizer, não existe. Nunca vai acontecer. Sim, mas sim, mas assim, quando eu tendo tipo, a trazer essa frase para o campo da arte, assim, eu penso assim, que um trabalho sem violência, quer dizer, só um trabalho de arte só violento, sem virtude, é condenável. Mais um trabalho, e o trabalho com virtude, só que sem violência, é um trabalho de arte impotente. Então eu acho que o trabalho de arte tem que ter virtude, tem que ter violência. Sabe? O que eu quero dizer com isso é que, tipo, se você não faz um trabalho violento, nada adianta, assim, você não vai conseguir, enfim, transformar as pessoas, você não vai conseguir de fato. E, a cena acaba assim. Essa frase acaba é sua ou é do Robespierre? Essa frase não tem autoria, é uma frase que foi usada pelos estudantes de Paris, de 64, e que era uma frase que, teoricamente, quem tinha criado era os situacionistas, que era esse grupo de arte e tal, não sei o quê, mas que eu acho que enfim, por mais que foi criado nos anos 60 e tal, eu acho que é uma frase completamente atual, assim, porque é isso, que resta em uma sociedade que é tido pra gente, sei lá, eu sou de uma geração que você vai estudar comunismo, todo mundo vai falar assim, não, mas comunismo é esse projeto fracassado, ou anarquismo não, mas a gente vive numa sociedade pós-moderna, essa coisa de ideologias já foi, é ineficaz, a gente já percebeu, olha os desastres que aconteceram no século XX, então tipo, sei lá, você quer seguir ideologia, você vai acabar tipo, criando a mesma bosta que se criou durante o século XX, desculpa, rapidinho. Você vai continuar criando a mesma bosta que se passou no século XX e tal, não sei o quê. Então, o que eu quero dizer, tipo, o que eu entendo como aventura, uma sociedade que abriu todo tipo de aventura, é isso. Você não tem mais aventura de pensar outros modelos de sociedade, porque falam assim, não, todos os modelos que já pensou, já não sei o quê, então o que resta em fazer com essa própria sociedade? Eu acho que é abolir de fato essa sociedade, você entende? Sim. Faz muito sentido pra mim. Porque de fato, quando você fala que, assim, só de você falar que sim, é possível pensar um outro sistema de se viver, é possível pensar um outro sistema político-social, né? As pessoas já tendem a falar, não, mas você é tipo você é um tópico, você tá viajando, não sei o que, imagina, esse tipo é o sistema mais eficaz que a gente já se achou, e tudo isso é uma bobagem. E é engraçado pensar que tudo isso pode cair por terra de uma hora para outra. Porque é tudo uma cara, a gente assim, que uma cria, pilha de livros, né? A gente que cria esse sistema, sabe? A gente cara, quem inventou dinheiro não foi, tipo, Deus, não foi, não sei o que, a gente inventou. Quem inventou, tipo, se a gente quiser mercado financeiro, isso. Quem inventou o mercado financeiro foi a gente que inventou Copa, a gente que inventou Deus, a gente que inventou, sabe, tudo. A gente que inventou a Dilma. A gente que inventou, tudo que a gente entende por coisas são criações humanas, assim. Sabe, até a árvore, a gente inventou a árvore, essa coisa tipo, que ajuda? Não, cara, a minha capa está coisicadinha, mas tudo bem. Sabe, a própria, tipo, é que nem na Bíblia, assim, Deus fez sol, falou o sol, e o sol se fez, assim. Deus disse que faça-se a luz. Faça-se a luz, faça-se a luz, então, e a luz Deus se fez. A escuridão já existia. Mas o que eu estou dizendo assim, antes de existir luz, existiu a palavra luz. A palavra surge junto com a própria coisa. Então o que eu quero dizer com isso é assim, você só consegue entender a luz se você cria uma palavra para ela. Sim. Se você transforma ela em uma qualidade humana. Você entende o que eu quero dizer? Sim, é o que eu penso sobre quando as pessoas criam deuses. Deixa eu te ajudar aí. Cara, não sei o que aconteceu. Vocês estão pisando na minha capa, cara? Oi, desculpa, cara. Desculpa. Obrigado. Você é um
Sou carinhoso, assim. Não. Fiel escudeiro? Não, uma pessoa que recebe bem na casa. Muito Um obrigado. grande anfitrião. Muito obrigado. E por que o título desse vídeo? O título é Robespierre, a tentativa de retomar a Revolução. Eu queria fazer como se O que é uma tentativa de retomar a Revolução? Porque a Revolução Francesa acabou como sendo esse projeto quase infundável. Assim. Tem até uma pintura do Davi, que era o juramento da quadra de pele, que ele queria retratar esse evento que deu início a grande... que foi o evento que inaugurou a Revolução e tal, não sei o que foi esse momento que tinha essa... Você sabe, né? O terceiro Estado, o segundo... Tinha o primeiro Estado, o segundo Estado, o terceiro Estado, essas divisões que a França era... que tinha essas assembleias representativas e o primeiro Estado era o clero, o segundo Estado era a monarquia, a nobreza, e o terceiro Estado era o povo. E daí o povo... O Robespierre começou a ganhar fama política e tal dentro quando se começou essas assembleias começou por conta da crise, que a França estava numa puta crise, tinha um déficit gigantesco, estava sem pão, tal, não sei o quê. E o Robespierre era o cara que começava a levantar a questão, mas o terceiro Estado não é de fato o único Estado legítimo por representar toda a população da França. A população da França não é o único. Não é o maior interesse da França? A própria população francesa. E por que esse é o terceiro Estado, é o último Estado, né? E daí o terceiro Estado de fato começava a ganhar mais influência política, mas cada vez que ganhava um espaço político maior queria mais, porque de fato deveria ter maior. Só que até o Reiner, sabe, contrata o ministro da Finanças Jacques Neger, que era um iluminista, um esclarecido e tal, não sei o que, para mas criar essa esse imagem. rei não seguiu os conselhos desse cara. Não seguiu. Em uma das assembleias eles trancaram o terceiro Estado para fora e um tal de Dr. Guillottini sugeriu, vamos para a quadra de pele. Tem uma quadra de pele que era um paredão francês, sabe? Já viu na ESPN? Aqueles que é uma concha, assim. Sim. Então, pelota básica. Eu acho muito simbólico a Revolução francesa acontecer dentro de um espaço que era um espaço de jogo, um espaço esportivo, assim, então. Por isso também do skate aí, então, sabe? Você falou que quem gritou essa frase foi o Guillottini. Dr. Guillottini, só uma lenda. Mas por isso também, a primeira cena é uma pista de skate, sabe? Enfim, tem essa conotação. E a pintura que o Davi começou a fazer, ele começou a fazer uma pintura gigantesca que era para ter 12 metros por 8 metros, ia ser gigantesca e tal. Só que daí, antes de terminar essa pintura, as próprias pessoas que estavam sendo retratadas na pintura já estavam sendo guilhotinadas. E a pintura ficou inacabada, assim, ficou só como esse... Então eu acho muito simbólico, como se a Revolução Francesa fosse esse projeto que de alguma maneira não se cumpriu, assim. Então, por isso essa ideia de retomar a Revolução, sabe? Retomar algo que não se foi... que não se cumpriu, assim. E a ideia também de pensar o Robespierre meio como um Quixote, assim, sabe? Don Quixote hoje em dia, assim, sabe? Esse personagem que, com umas ideias, com o que é alguém, realmente acreditar ainda na República, na pátria, e toda essa ideia, assim. Então, como se fosse esse personagem meio patético, assim. Que de alguma maneira tenta retomar a Revolução, tanto pelo lado transformador dela, tanto pelo lado, enfim... Então, mas eu tento fazer uns trabalhos que não tomam uma diretriz política, assim, porque eu acho que isso também estraga, assim, um pouco a coisa de... Sabe, você assume uma diretriz e de repente você, não deixa o espectador tirar as próprias conclusões e tal, sabe? Eu prefiro fazer um trabalho que funciona como uma espécie de labirinto, tento fazer isso, né? Como um trabalho que funciona como uma espécie de labirinto, uma cabala, assim, sabe? Que
tem vários códigos, vários símbolos, vários ícones, mas de alguma maneira pode se perder dentro dessas simbologias e tal, tudo mais. Depois que eu fiz esse trabalho, porque, enfim, o trabalho foi todo inspirado em Davi e tal, não sei o quê, e tem uma coisa legal que quando o Davi tem esse trabalho chamado Juramento dos Horácios, que eu acho que de fato prevê o evento da quadra de pele, porque a quadra de pele eles fazem juramento ao nome da República, o prefeito da França sobe ali e fala tipo, juramos aqui se manter unidos até que a França ganhe uma nova e justa Constituição e tal, não sei o quê. E todos fazem a saudação romana, que vai virar o Heil Hitler depois, né? Que era uma saudação romana, que virou uma saudação à República na Revolução Francesa, que depois virou... O nazismo se apropriou de muitas coisas. De muitas coisas, Do mesmo jeito que a Revolução Francesa também se apropriou de muitas coisas, e do mesmo jeito que eu tento me apropriar de muitas coisas dentro do meu trabalho. Porque eu acho que só assim se constrói um glossário, que é cultura, sabe? Mas enfim... E daí o Davi pintou o juramento dos Horácios 4 anos antes de acontecer o juramento da quadra de pele. Então eu acho que de alguma maneira essa pintura, o juramento dos Horácios, é uma espécie é um trabalho que evoca que é uma passagem da Roma antiga, de uma família romana. Então você evoca um passado, age no presente. Essa pintura foi exposta na primeira exposição coletiva no Louvre, que depois vai se tornar tipo bienal, não sei o quê, mas é a primeira exposição aberta ao público, assim, que se fez no Louvre. E essa pintura foi exposta lá. Então, de fato, era a primeira vez que as pessoas estavam entrando no museu e iam lá e viam essa pintura. E depois de 4 anos você tem tipo o estopim da Revolução Francesa, você tem o juramento da quadra de pele. Então, eu tento fazer uns trabalhos que seguem esse mesmo raciocínio, sabe? Se apropriam de um passado, tentam agir no presente e se Deus quiser, sei lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se por fim consegue... Mas eu sei que é muito pretensioso e eu sei da qualidade de pensar isso, assim, eu sei que é muito arrogante e tal, mas é o que me motiva a continuar trabalhando e tal. Mas enfim, esse trabalho foi feito em 2010, e daí depois de tipo 3 anos você tem toda essa coisa que está acontecendo agora, sabe? Não sei, não tô querendo dizer nada, é muito arrogante. Posso? Continue. Não, e daí assim, também eu achava importante, tem essa cena aqui com esse tiro aqui, porque o Robespierre, antes de se matar, quer dizer, ele tenta se matar quando ele sabe, depois que ele comete o suicídio político, o Comitê de Segurança Nacional, as pessoas invadem, eles vão ser presos, mas eles tentam, todos do comitê tentam se matar. E o Robespierre tenta se matar, tenta dar um tiro, só que o tiro sai pela jugular. Pela bochecha? Pela bochecha, sai por aqui. Você morreria se você tá... Não, pelo maxilar. E daí ele é meio ele tipo é posto na mesa de reunião do Comitê de Segurança Nacional, todo mundo meio zomba dele, ele não tem como tipo aí para as pessoas, porque de fato ele é um personagem que a maior arma dele era a fala, e aí depois disso ele é guilhotinado, então ele só consegue ser morto, só consegue matar ele depois que ele perde a fala. Não são as pessoas que tiram a fala dele, ele mesmo tira a própria fala e só então ele consegue ser morto, assim, sabe? Sim. Então eu achava isso muito sinistro. Simbólico, assim. Porque também eu vejo toda a narrativa da Revolução Francesa meio como se fosse Hamlet, assim, sabe? É contado, assim, tal qual, assim, como se fosse uma espécie de literatura, tá? Que, tipo, eventos aconteceram, coisas, o mundo mudou de fato, diferente de um livro, assim, mas quando você lê isso num livro de histórias, às vezes fica... para mim, às vezes, eu tenho até dificuldade de diferenciar essa narrativa como uma narrativa histórica e não uma narrativa literária e tal. Porque é tão empolgante quanto, assim, mas enfim. Mas também tem uma coisa que é importante ser eu participando, porque eu começo, enfim, desde o começo, né, desde os meus trabalhos eu comecei, tipo, a minha própria imagem começou sendo usada como uma espécie,
tipo, o artista questionando o próprio artista questionando o que é fazer arte, assim, ou o que é ser artista, o que é a imagem de artista, assim. E daí eu comecei a fazer uns trabalhos tipo esse vídeo aqui. E também tem essa tradição, né, de autorretrato, que já de muito tempo, que os artistas se autorretratavam e tal. E também se cria uma tradição dos artistas, depois, por exemplo, no protestantismo, depois que nos Países Baixos, né, depois que o protestantismo assume a Igreja Católica se desfaz e tal, e o protestantismo vira, eles falam que não é para pintar nenhuma figura religiosa e tal, e daí o que os pintores fazem? Se antes eles só pintavam, tipo, tinham temas específicos para tipo de pintura religiosa, daí lá surgem tipo, os temas, paisagem, natureza morta, enfim, tudo que a gente conhece hoje, autorretrato e tudo isso, porque eles vão tentar retratar outra coisa. E também dentro disso começa uma espécie de tradição, assim, que é retratar não só o artista, mas o ateliê do artista, o artista em ofício, assim, em trabalho e tal, que é onde eu também vou chegar enfim, onde eu quero chegar, assim. Mas tem esse trabalho que também, daí depois disso, assim, falando mais de arte contemporânea, você tem um cara tipo Bruce Nauman que faz uns trabalhos de meio que um mapeamento do estúdio. Então ele tipo faz os trabalhos específicos para o estúdio e filma isso, registra isso e tal, performances que são feitas só você vê. Performances são feitas feitas para serem feitas no estúdio. Eu acho que de alguma maneira isso é seguir uma espécie de tradição, assim, que foi criada no século XVIII, sabe? Desculpa, no século XVI. E tem esse trabalho do Bruce Nauman que eu gosto muito, que também tipo, esse trabalho aqui é inspirado tal qual, que o Bruce Nauman coloca uma câmera no ateliê dele, filmando 24 horas, porque todo dia ele acordava de manhã e via que tinha alguma coisa fora do lugar, assim. Então ele colocou essa câmera de segurança, gravava tudo e depois ele foi ver que tinha uns ratos andando no ateliê dele, assim, tipo, comendo umas coisas, não sei o que lá. Ele meio filma isso, sabe? Tipo, fica... enfim, o estúdio o estúdio serve de matéria-prima, assim, pro caso do Bruce Nauman. Então, e essa frase é uma frase dele, "The true artist helps the world by..." na frase original tá revealing, tipo, revelando, mystical truths, ou seja, tipo, o verdadeiro artista é aquele que ajuda o mundo revelando verdades místicas. E daí eu mudei essa frase, eu coloquei em vez de revealing, de revelando, revealing, que significa se tipo rebelando contra. Não é rebelling, mas é como se fosse uma espécie de revolta, sabe? Tipo, enfim, depois a gente coloca na tradução e vê a tradução certa, mas é tipo uma espécie de revolta, assim. Então eu só troquei a frase, tipo, como se fosse uma coisa mais violenta, sabe? Não é revelando, mas é tipo se revoltando contra. Você tá com a mesma camisa? Que, enfim, E você está agora? É que de fato eu tento criar a imagem de, sabe, uma imagem de um artista como, tipo, sei lá, o boy sempre se vestia de um jeito específico, eu sempre vou estar de tênis de skate, eu sempre vou estar de camisa de flanela. Sim. São tipo, coisas assim, de construções. E esse rapaz aqui? Por que esse parece estar tipo mostrando? Então, eu queria isso, montar meio uma situação patética no ateliê, como se, tipo, essa coisa do artista em crise, daí vem, tipo, como se fosse uma situação completamente patética e tal. E esse trabalho, esse trabalho que a gente está participando agora, é quase uma evolução disso, assim, sabe? É meio uma continuação disso, assim, desses trabalhos que eu comecei a fazer, que só faziam sentido dentro do espaço do ateliê, porque se a gente estivesse fazendo isso na galeria, não seria tipo o ateliê, né? Não seria um estúdio visit com você, seria, sei lá, a gente conversando na galeria.
E também tem essa coisa que, tipo, eu realmente acredito num papel heróico, assim, transformador da arte. Assim, foi um dos motivos que eu comecei a fazer, enfim, estudar arte, fazer arte. E por isso também quis chamar você aqui, sabe? Porque, enfim, será que a gente precisa, será que é possível? Será que eu ainda acredito nisso? Porque também é isso, é que assim, às vezes eu tipo, acredito nisso, às vezes eu acho que isso é mentira. Esse trabalho também surge de uma espécie de eu me olhar no espelho e falar, meu, que merda que eu tô fazendo, assim, sabe? Que merda que é isso tudo que eu te mostrei agora? Que merda que é isso, essas coisas que eu tô fazendo? Será que isso realmente tem um papel eficaz na sociedade e tal? Será que enfim, que isso faz sentido a gente fazer? Será que não é melhor eu pensar em atingir esses objetivos através de outro mecanismo? Assim, às vezes eu penso no cinema, por exemplo, por exemplo, no Tocar na Companhia, por exemplo, no... Podem ser meus inimigos, cara. Hã? Não, imagina. Foi horrível fazer esse trabalho, cara. Mas beleza. Por que foi horrível? Porque de fato o palhaço me molestou, né? E tem uma hora que tipo, eu quase começo a rir. Ele queria teu amor. Ele queria meu amor. Mas o Davi é muito foda, cara. Opa! Tudo bem? Com licença. Sim, cara. Isso da hora. Tá rolando live streaming aqui? Mas então. E essa música é tipo uma música meio de tipo, um amor não correspondido e tal, não sei o que, tipo uma frustração amorosa. E tal. Quer cerveja, Bruno? Posso entrar aqui? Pode. Claro, cara, vem. Que da hora. Prazer. Muito prazer. Batman. Tudo bem, Bruno? Prazer. E aí, Batman? Vocês são muito style, cara. Você aceita um pouco, cara? Pô, eu aceito uma cervejinha. Opa, tem até uma técnica de groselha. Fica aí, cara. Sente aí. Obrigado. Enfim. O rapaz está me explicando as obras dele. Que da hora. Tá saindo Ou os trabalhos, Tá como eles saindo gostam de som? dizer. Tá. É dessa outra aqui. Mas, enfim. E daí esse trabalho meio que veio desembocar nesse outro trabalho aqui que chama a representação pornográfica do artista no seu ateliê. Pornográfica porque eu acho que pornografia hoje não é só um problema político, não é só um problema, enfim, não é só pornografia, imagem, masturbação. Acho que pornografia acho que é um problema político, e sim. Tem o Michael Haneke, que é cineasta, ele define pornografia como sendo, quer dizer, ele faz essa distinção entre o que é obscenidade e o que é pornografia. Obscenidade, tudo aquilo que está fora de uma norma de uma sociedade, ele fala assim, que tudo aquilo está fora de uma sociedade burguesa, mas eu interpreto tudo aquilo está fora de uma norma, de uma respectiva sociedade, e pornografia é quando a obscenidade é transformada em commodity. Então, quando você está fazendo esses trabalhos, o que é questionar o que é fazer arte, o que é ser artista, o que é imagem de artista, se é produzir esse tipo de conteúdo, você tem uma espécie de misticismo assim, que se cria tem uma tradição disso, que é um misticismo que é da onde surge um trabalho de arte, que é por que se faz um trabalho de arte, e tipo, pessoas, enfim, tentam responder isso, respondem de várias maneiras e tal, mas de fato, por que criar cultura, né? Por que criar esse conhecimento e tal?
E eu queria de alguma maneira transformar, ver se com isso aqui, se esse mecanismo de tipo, ficar transmitindo eu trabalhando aqui 24 horas, se com isso, tipo, de fato, o fazer artístico se transforma numa espécie de encenação, assim, porque tem essa coisa também que falam que toda hora que você está sendo filmado, você imediatamente começa a atuar, assim. Então, ver se, tipo, o fazer artístico, sei lá, supera essa espécie de atuação, ou mesmo se transformar esse misticismo que se esconde por trás do fazer artístico, né? Tipo, da onde surge um trabalho de arte, por que a gente tem... Sim, eu acho que da onde surge o trabalho de arte é mais uma pergunta derivada de todas elas, é porque a gente pensa a nossa própria realidade, porque a gente faz cultura, porque a gente faz esse tipo de coisa. Eu acho que fazer, tipo, essa pergunta, se for fazer um caminho, uma arqueologia de onde surge essa pergunta que é fazer artístico, você vai chegar nessa pergunta, mas meio transformar essa espécie de segredo místico, assim, numa espécie de commodity, assim, sabe? Levar para dentro da galeria, porque que é a galeria. E tem outra coisa também que eu venho pensando bastante, assim, que tem a ver com os outros trabalhos, é que eu acho que de fato, assim, quando a gente fala de performance e tal, não sei o que, a gente sempre imagina, enfim, tem essa coisa dos anos 60 que surge assim, essa coisa que se de fato você registrar uma performance, você está sendo, sendo antiético com o próprio material que a performance é feita, que a performance é tipo algo efêmero, que não é para deixar, que é para acontecer no espaço de tempo e que não é para ser duradouro e tal, não sei o quê. Que tipo, registrar isso, transformar, documentar isso é de alguma maneira trair a própria ideia do próprio suporte, enfim, que o trabalho é feito. Mas eu acho que, de fato, hoje em dia, se uma performance não é registrada, se ela não é transformada em imagem, ela praticamente não existe. Assim, não que ela não tenha existido, mas ela não existe enquanto informação. Assim, porque se for pegar uns exemplos disso, a Copa do Mundo ou as manifestações que não se produziram imagem, que não se teve motivo para se produzir imagem, foram tipo, manifestações que quase não aconteceram. Assim. Você tem algumas que não tiveram confronto direto com a polícia, que ninguém foi preso, que não sei o quê, e que foi pouca gente, que quase não existiram. Mas você tem manifestações que foi a mesma quantidade de gente, tipo, manifestações pequenas, mas que ou tiveram depredações de tipo, fachadas de banco, e que é também depredar uma fachada de banco, assim, né? Enfim. Mas assim, que não tiveram assunto para se produzir imagem, aí sim elas ganham tipo, uma espécie de existência, assim. E quando você vê a manifestação, você vê que tudo aquilo é uma encenação, assim. Que o próprio ato de destruir fachada de bancos já está tipo, programado aquilo, os fotógrafos já sabem onde se posicionar, já armam uma espécie de setting, assim, de filmagem, sabe? Aquilo tudo é feito para própria imagem. Sem imagem não é mais um resultado que vem da ação, mas aquilo, a gente faz ações para se produzir imagem. Assim, todas as ações que a gente faz, acho que hoje em dia, são feitas para se produzir imagem. Tipo, e daí vai essa coisa de tipo, todo mundo ter acoplado com o próprio corpo um dispositivo que pode fazer imagem, ao mesmo tempo que faz imagem, compartilha essa imagem, sabe? Então você vai tipo, no cinema com seu filho, você não é só isso aí no cinema com seu filho, você vai no cinema com seu filho, você tipo, faz um selfie, posta e aquilo, sabe, se torna a representação. Você tá. Publica no Facebook, tagueia no Instagram. E eu acho que de fato não existe, nenhuma ação existe hoje em dia se não for representada, se não for retratada. Então por isso também é uma das opções foi tipo, enfim, transformar isso de imediato, ser uma ação, mas ao mesmo tempo ser uma imagem logo em princípio, assim, sabe? Ser transformar em representação, enfim.
Mas, Sim, cara. ao mesmo se você for pensar a Copa do Mundo, assim, sabe? Uma... É a, lindo esse Batman. a, Esse tático. a quantidade de imagem que a Copa do Mundo produz a partir de um jogo, de uma ação, sabe, do futebol, que é tipo uma ação, um espetáculo, não sei o quê, sabe, daí você tem não só a propaganda, as imagens que são feitas a partir do jogo de futebol, mas a partir, tipo, a Coca-Cola faz uma imagem sabe, faz uma propaganda sobre a Copa do Mundo, sabe, você tem tipo milhões de dispositivos que vão fazendo imagem, isso aqui. E também quebrar a fachada de banco, que eu falei, mas assim, você quebrar a fachada de banco, você está quebrando uma imagem, assim, sabe? Você não tá, tipo, o dinheiro de fato não está lá, sabe? A gente já sabe que sabe, o capitalismo está completamente desmaterializado e não tem nenhuma, não corresponde a nenhum bens físico, tipo, o que você tem de capital é só um número, uma abstração, assim. Então, de fato, não é, tipo, não está quebrando, e de fato, o quebrar a fachada de um banco, você só está fortalecendo a economia, porque tipo, o banco vai contratar um vidraceiro para ir lá refazer a fachada do banco, e daí o banco vai pagar o vidraceiro, que o vidraceiro tem a própria conta no banco que, sabe? Então é tipo um caminho circular, assim, que de fato não... Vamos ver como que tem lá. Opa! Ninguém tá desenhando, não, tem um rapaz desenhando. Ninguém tá desenhando, cara. Aqui rolou os desenhos. Rolou os desenhos. A gente não viu a performance deles, né? Mas eles tipo, eles iam enfiar um dedo um no cu do outro. Iam tipo... depois eles têm medo. A gente esqueceu de ver, filme né? ali do... Que filme? Chama? Centípedes, né? Que o cara costura uma pessoa na outra. Você viu esse filme? Puta, eu já ouvi falar e nunca vi, cara. Nossa, esse filme é tenso. Mas enfim. Enfim. Enfim, você quebrar a fachada de banco, você está quebrando tipo, uma imagem, sabe? Tipo, não é de fato um bem, assim, sabe? Não é... Que a galera aqui Parece que está acabando, né? Mas, daí só para terminar, tipo, só mostrar umas coisas mais recentes. Tem esse trabalho também, tipo, tem a mesma lógica, assim, sei lá, mas que é... As placas de ferro. Não, é das placas de ferro, mas tipo, questionar tipo, o que é fazer arte. Tem a ver com mais, acho, com aqueles, os vocalistas, que são os de fio e tal. Sim. Que são essas formas também, são umas formas parecidas com as do vocalista, assim, que são umas formas que podem ser olhando, assim, elas ganham tipo... formatos diferentes e tal, mas e daí tem essa pintura aqui, esse preto, é fita isolante líquida, uma tinta isolante, Sim. e a energia só passa através dessas imagens e tal. E isso alimenta esse vídeo, que são vídeos de vários skatistas tentando fazer uma manobra, tipo, mas não conseguindo, assim, então, tipo, uma espécie de, sei lá, talvez o processo de criação de forma é uma espécie de é o mesmo raciocínio de uma manobra, assim, sabe, e talvez a gente fique criando forma como uma espécie de, enfim, é só uma tentativa de se criar forma, mas essa tentativa não é cumprida e tal. Eu vou passar meio batido por vários outros trabalhos, mas antes eu queria te mostrar esse aqui, que é uma reprodução, um desenho que eu fiz a partir do Jardim dos Horácios, e daí tinha essa moldura de ferro, e daí tinha esse circuito elétrico, que essa luz era ligada no próprio
no próprio circuito elétrico e iluminava daí no vidro da moldura você tinha uma serigrafia que era da espada que você tem original enfim, na espada que tem na cintura e tal, mas a espada, você só, tipo, a espada que encosta no papel é só tipo uma reprodução enfim, a sombra de uma espada que está fora de cena, assim. Então é como se fosse tipo ele jurando em algo que em cima de algo que está fora de cena, que não pertence à própria cena que eles estão, como enfim, essa coisa tipo esse estatuto que eu acho que a democracia ganhou, assim, não só a democracia, mas como esse sistema político que a gente inventou, que surge na Revolução Francesa e que eu, enfim, é meio isso, cara. Sim, cara, ainda temos 9 minutos. Ainda temos 9 minutos. Quer dançar na Macarena? A gente podia fazer um brinde de novo. Chamar aí o pessoal pra brindar, então. Aqui não tem copinho pra todo mundo, mas a gente racha aqui. Vamos somar um desses? Vamos fazer várias combinações. Sim, cara. Opa. O rapaz destruiu minha capa. E aí? Vamos Vamos fazer assim, brinde eu e você primeiro. Agora brinde você e Batman. Vamos lá, acho que fica dividido aqui. Então... Agora brinde você e Batman. Não, você tá... Vai, Batman. Não. Não é cenográfico, não. E daí agora brinde você e eu. Estúdio Visit. Estúdio Visit. Opa, soltar pro senhor Batman. Obrigado. Senhor Batman. Agora brinde você e eu. Agora brinde vocês dois. Não. Vai. Vamos, cara. Não? Meio que já acabou. Quer uma cerveja? Você foi lá dentro? É mais? Cerveja, por favor. Fazia Análise azedo. 6 anos que eu não tomava cachaça mexicana. Oh, obrigado, cara. Tá muito estranho, cara. Sempre tem essa sensação que... Põe a gente aí, mostra a gente. Aqui é bem lento, né? Bem mais lento. Olha, velho. Caraca, que da hora, uma situação engraçada. Crop tempo. Tem delay, mas lá não tá assim, lá tá tipo... Posso te ensinar a Melhor dar aqui, chutes não sei no por fim, que então, agora? Faz Faz aqui, vamos lá. faz as coisas. Venha. Vamos usar na faca do pé, Por cara. que precisa eu? O chute do Batman. Faça outro. Outro, frontal. Como é que chama esse? Frontal. E o outro? Lateral. Dentro do pé. Faz outro. Não sei, outro. O giratório, mas cuidado. Giratório. Esse é o giratório? Não é assim? Não sei, tá achando. Não sabe dar giratório? Spinning kick.